Fala aí, meu povo, tranquilo? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a estrutura das células, tá? Então, basicamente, a gente tem três partes básicas, tá? Quando a gente fala de célula eucariótica, né? Membrana plasmática, né? Que vai ser uma capa, uma espécie de capa que está envolvendo toda a sua célula. Citoplasma, que vai ficar entre a membrana e o núcleo, né? E o núcleo, que é quem vai controlar todas as atividades da célula, tá? E aí nós vamos falar devagarinho de cada parte dessa estrutura. Provavelmente eu vou separar essas aulas. Então a gente vai começar falando de membrana plasmática e transporte através da membrana, tá? Então, coisas que vocês realmente precisam saber de membrana plasmática, galera. Lembra que isso aqui é um resumão, tá? Então, a membrana plasmática, elas são flexíveis, né, e fluidas, tá? Elas têm sua composição, e aí vocês podem olhar aqui no desenho, né? Lipídios, tá? Carboidratos e proteínas, né? A gente vai ver como cada um atua, mas basicamente lipídios, carboidratos e proteínas, tá? A membrana plasmática, ela possui uma bicamada lipídica, tá? Então dá uma olhada aqui no lipídio aqui, os amarelinhos. Você tem uma bicamada, por que uma bicamada? Tá vendo? Você tem lipídio tanto em cima quanto embaixo, tá? E aí a situação mais importante, né? A membrana, ela tem o que a gente chama de permeabilidade seletiva. E foquem nesse termo, porque esse termo aparece bastante em prova. Permeabilidade seletiva. O que seria isso? Ela é permeável a algumas substâncias, né, algumas moléculas, e impermeáveis a outras, tá? Então, por isso que a gente fala que ela tem permeabilidade seletiva. E isso está relacionado, por isso que a gente fala muito sobre que a função da membrana é controlar o que entra e o que sai da célula. Ela utiliza essa permeabilidade para isso, tá? Então, por exemplo, elas são permeáveis à água, né? São permeáveis também a substâncias lipossolúveis, né? Pô, mas por que ela é permeável a substância lipossolúvel? Né? O que é uma substância lipossolúvel? São aquelas solúveis em lipídio. Lembra que o lipídio ele é permeável, por exemplo, a álcool, né? É permeável, por exemplo, a própria água, a membrana é permeável à água. Então, água e substâncias lipossolúveis passam pela membrana. Agora, é impermeável, por exemplo, a íons, sódio, potássio, né? A glicídios também, tá? Então, o que vocês têm que focar é na questão da permeabilidade seletiva. Lembrar que ela vai controlar o que entra e o que sai da célula, né? Olha que coisa linda. Transporte através de membrana, galera. Falei para vocês que a membrana, ela controla o que entra, né, e o que sai, ou seja, ela vai controlar o que passa por ela, né? Então, a gente vai falar um pouco desse transporte que ocorre pela membrana. Então, primeira coisa, a gente divide em transporte passivo e transporte ativo. E esse assunto é importante pra caramba, isso cai sempre, tá? Então, no transporte passivo, não há gasto de energia. Bota isso na cabeça de vocês. A diferença do transporte passivo para o ativo é que no passivo não há gasto de energia. Já no ativo ocorre gasto de energia, tá? Vamos falar primeiro do passivo. No passivo, a gente divide em três situações: difusão simples, osmose e difusão facilitada. E aí a gente vai ver cada um desses. Na difusão simples, o que acontece? Você vai ter passagem. Primeira coisa, imagina que a ideia da célula, a membrana, ela sempre vai tentar equilibrar o meio em que a célula se encontra, né? Então, equilibrar o meio interno da célula, o meio intracelular, com o meio extracelular, que é o meio fora da célula, tá? Quando esse meio não está equilibrado, ocorre um transporte, tá? Vai ocorrer um transporte tanto de solutos quanto de solvente, dependendo do caso. E aí, se eu chamar a atenção para esse conceito, soluto e solvente. Para gente aqui, hoje, para biologia, né, a gente vai tratar soluto como partículas sólidas e solvente como partículas líquidas, tá? Em química você vai ver que o conceito não é tão assim, né? Mas vamos chamar, só para a gente poder entender essa questão aqui, vamos chamar de soluto de partícula sólida e o solvente de partícula líquida. Então, o que ocorre? Na difusão simples, qual que seria a definição, né?
você vai ter passagem do soluto, né, das partículas sólidas, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Para que isso? Para você poder equilibrar o meio externo com o meio interno, tá? Equilibrar essa concentração. E aí, olha só, vamos dar uma olhada nesse desenho. Aqui dá o primeiro da esquerda aqui. Então, pontilhado em azul, eu tenho a membrana plasmática, né? MSP é de membrana semipermeável. E aí, olha só, se você olhar o lado A, é o nosso lado extracelular, tá? É o lado fora da célula. E comparar com o lado B, que é o lado do interior da célula, o intracelular, eu tenho mais partículas do lado A, mais soluto do lado A do que do lado B. Então, para poder equilibrar esse meio, o que acontece? Vai ter passagem do soluto, né, das partículas sólidas, do meio mais concentrado, que é o A, para o meio menos concentrado, que é o B. E aí, até que seja atingido o equilíbrio. Aí, olha aqui a segunda figura aqui do lado direito. Tá vendo? Agora, se você for contar o número de partículas, você vai ver que está equilibradinho. Então, isso é difusão simples. Passagem de soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Tá? E aí, o que eu posso falar sobre mais isso? Em relação a essa concentração, a gente pode utilizar três termos aí. Hipertônico, hipertônico, hipotônico e isotônico. O que seria isso? Quando eu estou observando, vamos observar de novo aqui essa figura da esquerda aqui. Hipertônico seria o meio que está mais concentrado. Então, eu posso dizer tranquilamente que a solução A ela é hipertônica em relação à solução B, ou seja, ela é mais concentrada. Da mesma forma que eu posso dizer que a solução B ela é hipotônica, ela é menos concentrada em relação à solução A. Quando eu vou para o desenho da direita aqui, aquele que está com as mesmas concentrações já, depois que ocorreu a difusão simples, eu posso dizer que aqui eu tenho uma solução isotônica, ou seja, tanto A quanto B possuem a mesma concentração. Se atente aos prefixos hiper, né, maior, né, hipo, menor, menos, iso, igual, tá? Igual concentração. Vamos falar de osmose, né? Imagina a seguinte situação. Você tem ali uma diferença de concentração, né? Só que, por algum motivo, né? E por algum motivo não, vamos dizer que o tipo de partícula no meio, né? Nos dois meios aqui, nas duas soluções, a membrana plasmática não permite que essas partículas passem por ela, tá? Digamos que seja partícula de sódio, né? Então, eu tenho um meio que está ali, eu tenho sódio. Não importa a partícula, vamos chamar de partícula para não confundir a cabeça de vocês. Mas vamos olhar aqui para a situação da esquerda, né? Eu tenho a minha solução A que está muito mais concentrada que a minha solução B, né? Sendo que a membrana não permite que essas partículas passem por ela para você poder fazer a difusão simples. E aí as células encontraram um meio de burlar esse fato da membrana não permitir que as partículas passassem. Então, lembra que eu falei que na difusão simples tem passagem do soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado? Na osmose, a passagem não vai ser do soluto, e sim do solvente. E aí, qual que é a ideia? Digamos que esse solvente fosse água. Então, ela passaria a água. Lembra, a água passa tranquilamente pela membrana. Ela passaria a água. Então, na osmose, eu tenho passagem do solvente do meio menos concentrado. Olha a diferença, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E qual que é a ideia disso? É que quando eu mando água para o meio, quando eu mando solvente para o meio mais concentrado, eu vou estar diluindo a concentração daquela solução. E aí, se eu diluo a concentração, ela vai ficando menos concentrada. Então, e o lado que foi perdendo água vai ficando mais concentrado, né? E com isso, e a célula vai fazendo isso até que o equilíbrio seja atingido. Olha aqui para a figura da direita, né? Tem muito menos água de um lado agora e tenho mais do outro. E com isso, eu consigo igualar as concentrações, né? Na aula que a gente deu no MIT, eu usei até o exemplo de um kisuko.
Então, por exemplo, digamos que você tenha lá um pozinho para que suco que faz 1 litro, né? 1 litro, né? 1000 ml. E aí, de água. Só que aí você vai e coloca só 500 ml de água e bota todo o seu suco. Quando você vai provar, você vê que ele está muito concentrado, está muito forte. Eu não tenho como, por exemplo, tirar o pó. Digamos que o pó seria o meu soluto nesse caso. Eu não tenho como tirar o pó daquela solução. E só que eu preciso que a concentração daquele suco seja diminuída. O que eu posso fazer para isso? Coloco mais água. Com isso, eu vou diluindo aquela solução. Então é basicamente isso que a osmose faz. É um bom exemplo de osmose, que eu também usei com o pessoal na aula lá no Meet, foi salada. O fato da gente não poder temperar a salada antes, né? Você até pode, mas vai ficar uma bosta. Se você tempera a salada, né? Joga lá o seu vinagre, né? Seu azeite, joga o seu vinagre, joga o seu salzinho lá, e, sei lá, umas meia hora antes de comer, quando você for comer, essa salada está toda murcha. Qual que é a situação que ocorre? Por que acontece isso? Por que ela fica murcha? Olha só, você colocou sal em cima lá da sua salada. Salada de alface, pronto. Encheu de sal. E aí, o que você acabou fazendo involuntariamente? Você tornou o meio externo mais concentrado do que o meio interno, do que o meio dentro da célula, do que o meio intracelular. Então, o que a célula faz? Osmose. A célula vegetal fez osmose. Ela pegou a água que estava dentro da célula e mandou para fora da célula para poder tentar equilibrar o meio. Só que nisso que ela manda essa água para fora, ela vai ficando murcha, né? Vai murchando, tá? Então, por isso que a gente deixa para temperar a salada na hora que a gente vai comer. Um outro exemplo também de osmose ocorrendo na vida real, né? Quer dizer, sempre ocorre na vida real, né? Porque ocorre com seres vivos, mas tudo bem. Mas a gente poderia estar observando caramujo africano. Quando o pessoal fala assim, você vê um caramujo africano, taca sal nele. Aí se você jogar sal nele, você vai ver que ele começa a borbulhar assim. O que é isso? Você deixou o meio externo mais concentrado, e aí ele pega a água de dentro, as células pegam a água e mandam para fora para tentar equilibrar o meio. E com isso ele vai desidratando até morrer, tá? Mas não façam isso. Mentira, façam sim. Difusão facilitada, né? A difusão facilitada, ela é muito parecida com a difusão simples. Você também vai ter passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado. A diferença é que para isso ocorre com auxílio de proteínas, tá? E com isso o processo ele é acelerado, mas continua sendo um processo sem gasto de energia. Tranquilo? Falar um cadinho agora de transporte ativo, né? Nós falamos primeiro do passivo, que é onde você não tinha gasto de energia. Já agora no transporte ativo, ocorre gasto de energia. E por que ocorre esse gasto de energia? Porque nesse transporte, né, o deslocamento da sua substância, né, dos íons, por exemplo, ele vai ocorrer contra o gradiente de concentração. No passivo era a favor do gradiente de concentração, mas como seria isso? Imagina que você vai entrar no mar. Você vai entrar no mar, tal, aí o mar tá batendo pra caramba, cheio de onda. Conforme você entra, né, você vai sair braçando, né, dando braçadas, e com isso você está indo contra a maré, correto? Você está indo contra a maré. Isso seria mais ou menos o equiparado a você estar indo contra o gradiente de concentração. Você tem que romper a força, né, a maré te empurrando para você conseguir avançar dentro d'água. Se você já estivesse dentro d'água, por exemplo, e sei lá, e pegasse um jacarezinho, né, para quem curte praia, gosta de pegar jacaré, né, a onda não vai te jogando lá para a areia, você está indo a favor do gradiente de concentração. Então, teoricamente, você não gastaria energia. Só um exemplo bobo, que você pode começar a falar assim, não, mas para poder entrar legal no jacaré, eu tenho que nadar também, tal, tá, gente, finge que você não nadou, que você só ficou lá parado, boiando, e a onda te jogou de volta para a areia. Você não gastou energia para isso, transporte passivo, a favor do gradiente de concentração. Agora, se você está fazendo o contrário, se você está saindo da areia e partindo para dentro d'água, tendo que
passar ali pela arrebentação, pelas ondas batendo em você, você está gastando bastante energia. Então, isso seria o a favor do gradiente de concentração, tá? No transporte ativo, nós vamos ter proteínas, né? Que são, a gente chama de proteínas transportadoras, né? Assim como na difusão facilitada, e são essas proteínas que vão facilitar, né, o transporte desses íons, tá? E aí, muito importante, o nome dessas proteínas, né, que estão atuando são permeases, tá, galera? Esse é um nome, eu sei que é um detalhe muito específico, mas é um nome bom para você lembrar lá quando você for fazer seu mapa mental. Coloca que o nome dessas proteínas transportadoras são permeases. Ainda dentro de transporte através de membrana, né, a gente pode falar também de quando a gente vai ter o transporte em quantidade, né? Quando existe a necessidade de transportar uma grande quantidade de partículas, tá? Ao mesmo tempo. Então, primeira coisa, a gente vai dividir isso em endocitose e exocitose, tá? Mais uma vez, prefixo. Exocitose, transporte para fora da célula. Endocitose, transporte de partículas para dentro da célula, tá? Então, a endocitose, a gente divide, né, em pinocitose e fagocitose, tá? E aí, qual que seria essa diferença? Fagocitose, a gente pode falar em entrada de partículas sólidas, de novo, né? Aquela questão do sólido e líquido, né? Quando eu tenho fagocitose, quando vai ocorrer a entrada de partículas sólidas, tá? Quando que eu chamo de pinocitose? É quando eu tenho a entrada de partículas em solução. Mas eu gosto de falar líquidas, tá? Mas não é líquidas, mas vamos falar líquidas para facilitar. Seriam partículas em solução. E deixa eu mostrar para vocês como que funciona isso. Olha só. Você tem a partícula ali no meio extracelular, tá? Então, por exemplo, você tem uma célula como um macrófago, é como se ele fosse comer mesmo aquela partícula. Ele abre espécie de pseudópodos, tá? Faz como se fosse uma boca, e ele vai englobar aquela partícula, né? Essa partícula é englobada e enviada para dentro da célula. Então, fagocitose é comer literalmente, tá? A pinocitose, como eu falei, você vai ter o englobamento de partículas em solução. Partículas líquidas, mas não fala para ninguém que eu falei partícula líquida, tá? E aí, essas partículas, você abre uma invaginaçãozinha na membrana, né? Como se abrisse um buraquinho, e aí as partículas começariam a cair nesse buraco, e depois esse buraco ele se fecha, né? E com isso as partículas são englobadas. Tranquilo? Vamos dar uma paradinha por aqui, galera. E aí na próxima aula a gente volta para continuar falando das outras estruturas, né, da célula. Obrigadão aí pela presença.